Representantes do Irã e de Israel trocam acusações na ONU e indicam que os ataques que já chegaram ao 8º dia deverão continuar. Vazamento histórico expõe 16 bilhões de senhas de usuários de várias redes sociais. Pesquisa revela que mais de 40% dos brasileiros avaliam como ruim ou péssima a atuação dos ministros do STF. Cientistas desenvolvem aparelho que substitui o pâncreas e pode garantir vida normal aos diabéticos. Temporal cai sem parar no Rio Grande do Sul e provoca mais uma morte. Vulcão no Havaí entra em erupção e lança jatos de lava a 300 metros de altura. Começa o inverno no Brasil com previsão de estação bem parecida à dos tempos antigos, com baixas temperaturas. E as crianças fazem a festa na Bienal do Livro, que deverá terminar neste fim de semana com recorde de vendas. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A chuva no Rio Grande do Sul segue fazendo mortos e tirando milhares de gaúchos de casa. A Defesa Civil do Estado confirmou na manhã de hoje mais uma morte causada pelas chuvas que assolam o Rio Grande do Sul desde o início da semana. Mauro Perfeito da Silva, de 72 anos, morreu após uma árvore cair sobre o veículo que ele dirigia. O acidente aconteceu ontem em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo o governo gaúcho, até o momento, a chuva já deixou 3 pessoas mortas e uma desaparecida. Hoje pela manhã, a água do rio Jacuí invadiu e alagou algumas ruas da Ilha da Pintada, em Porto Alegre, forçando moradores a saírem de casa. De acordo com o governo, em todo o estado são pelo menos 6 mil pessoas fora de casa e 98 cidades com registro de algum dano ou intercorrência. As autoridades seguem em alerta, isto porque, segundo especialistas, a região das ilhas na capital deve atingir neste sábado o pico de inundação. O vulcão Kilauea, no Havaí, voltou a entrar em erupção. Os jatos de lava chegaram a 300 metros de altura. As imagens divulgadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos mostraram 2 vistas diferentes da intensa atividade vulcânica. Os jatos de lava foram lançados da abertura norte do Kilauea, localizada dentro do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. A área da erupção está totalmente isolada, mas não representa riscos para as comunidades próximas da maior ilha do estado americano. Os jatos de lava costumam durar cerca de 24 horas. A nova atividade deu sequência a uma série de episódios semelhantes registrados desde 23 de dezembro de 2024. O Kilauea é um vulcão efusivo, com erupções caracterizadas pela emissão de lava pouco viscosa e bastante líquida. Por isso, a pedra do interior do vulcão, que se transformou em magma, consegue escoar facilmente pela superfície, criando extensos campos de lava, em vez de se acumular e provocar explosões violentas. Em 2005, uma parede de rocha se rompeu, formando um abismo de 18 metros à beira-mar. Um rio de lava foi criado, que se estendeu pela ilha, sendo a maior queda de lava registrada desde os anos 80. A nova erupção foi a 26ª do vulcão nos últimos 7 meses. O estado do Pará conseguiu um feito inédito, diminuir em 55% a área desmatada entre 2021 e 2024 na Amazônia Legal. Foi a maior queda dos últimos anos. Devido a uma estratégia do governo paraense em repressão a crimes ambientais, foram criadas tecnologias de monitoramento e políticas públicas que estimulam a diferença de usos dos recursos do solo e da floresta. O desmatamento caiu em 55% na área desmatada. A Operação Curupira foi uma das âncoras da estratégia paraense no confronto ao desmatamento. Essa operação atua junto com as forças de segurança pública e promove ações de fiscalização e repressão a ilícitos. Para conscientizar a população ainda mais, o Pará lançou uma campanha no Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano. O programa estadual Pará Sem Fogo, uma iniciativa inédita
que amplia a estratégia do Estado a partir de medidas prioritárias. E a partir de fiscalizações, identificou que as florestas estão cada vez mais inflamáveis e criou novas estratégias de atuação. A preocupação com a Amazônia gera cada vez mais doações pela preservação das florestas, tanto do governo brasileiro como estrangeiros, que respiram o mesmo ar e precisam do verde daquela região. O Fundo Amazônia registrou um recorde histórico de repasses no primeiro semestre de 2025, com a aprovação superior a R$1 bilhão em novos aportes destinados à conservação e uso sustentável das florestas. O montante já supera o total anual aprovado em qualquer ano desde a criação do fundo em 2009, ultrapassando inclusive o desempenho de 2024, quando o volume chegou a mais de R$947 milhões em valores corrigidos pela inflação. Entre 2019 e 2022, o Fundo Amazônia ficou paralisado. Com a retomada das atividades em 2023, o fundo voltou a receber aportes internacionais e nacionais, acumulando até junho de 2025 um total superior a R$5 bilhões em projetos aprovados. Deste valor, mais de R$2 bilhões já foram efetivamente desembolsados para iniciativas em curso. As contribuições mais recentes vieram de diversos países e entidades multilaterais. A Noruega, principal doadora, repassou 349 milhões, seguida pelo Reino Unido com 255 milhões e pela União Europeia com 121 milhões de reais. Japão, Alemanha, Suíça, Dinamarca e Estados Unidos também reforçaram os aportes. Em março deste ano, a Irlanda anunciou sua primeira doação de 15 milhões de euros, o equivalente a 91 milhões de reais. Desde a retomada do fundo, 133 projetos foram aprovados, priorizando ações em unidades de conservação, terras indígenas, comunidades quilombolas e assentamentos. Um dos principais projetos aprovados recentemente destina mais de 825 milhões à modernização da fiscalização do IBAMA. A proposta é fortalecer o combate ao desmatamento ilegal por meio de investimentos em tecnologia e infraestrutura logística, ampliando a capacidade de atuação do órgão. O Fundo Amazônia opera com recursos de doação que não geram obrigações financeiras aos beneficiários brasileiros, apenas compromissos de transparência, metas claras e prestação de contas. O BNDES é o gestor da iniciativa e firma contratos de apoio financeiro não reembolsável com base nos critérios definidos pelo Comitê Orientador. O fundo financia projetos voltados à prevenção e controle do desmatamento e à promoção do uso sustentável do bioma amazônico. Até 20% dos recursos podem ser destinados a outros biomas. Entre os proponentes estão governos federal e estaduais, ONGs, instituições multilaterais e até empresas. A governança é conduzida por 2 comitês, um técnico responsável pela validação de dados e cálculos de emissões e um orientador formado por representantes da sociedade civil que define a aplicação dos recursos. O modelo segue os princípios de um mecanismo de redução de emissões por desmatamento e degradação concebido pelo Brasil em 2006 e adotado posteriormente nas negociações internacionais do clima. Diferentemente de mecanismos baseados em crédito de carbono, o Fundo Amazônia não gera direitos de poluição para os doadores. As reduções de emissão contabilizadas por meio dos projetos são incorporadas às metas climáticas do Brasil no Acordo de Paris. Quem tem um pet não pode mais colocar piercings ou fazer tatuagens nos bichinhos. Uma nova lei passou a considerar esse tipo de enfeite como crime de maus tratos. Segundo o texto publicado no Diário Oficial da União, a pena prevista para quem cometer o crime ou permitir a realização da prática é de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda do cachorro ou gato. A penalidade pode ser aumentada se o animal morrer. A proibição nasceu de um projeto de lei do deputado federal Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, e foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A regra também se aplica a quem realizar experiências dolorosas, cruéis em animais vivos, mesmo com fins didáticos ou científicos, caso existam métodos alternativos. A Constituição Federal pune práticas que submetam os animais à crueldade. Entre os efeitos adversos das tatuagens estão hemorragias, reações inflamatórias, infecções profundas, traumas psicológicos e comprometimento do bem-estar animal. Já a colocação de piercing geralmente envolve a contenção forçada do animal e a perfuração com agulha ou pistola em áreas sensíveis, como orelhas, nariz, cauda e língua. A prática pode causar infecções locais, reações alérgicas,
cicatrizes, irritabilidade, automutilação e aumento da sensibilidade. Segundo o Planalto, embora essas técnicas tenham sido usadas no passado como forma de identificação de animais de fazenda, laboratório ou reprodutores, hoje são consideradas ultrapassadas. Métodos modernos, como o uso de microchips, se tornaram alternativas mais seguras e eficazes. Estados como Pernambuco, Distrito Federal e Rio de Janeiro já haviam aprovado legislações locais que criminalizam essas práticas. A nova lei federal agora unifica o entendimento em todo o país. E veja a seguir, vazamento histórico expõe 16 bilhões de senhas de usuários de várias redes sociais. E uma pesquisa revela que mais de 40% dos brasileiros avaliam como ruim ou péssima a atuação dos ministros do STF. Mais de 16 bilhões de senhas de serviços como redes sociais e plataformas governamentais foram expostos. No maior vazamento da história, foram extraídos de mais de 30 bancos diferentes. A revelação foi feita pelos pesquisadores de um site especializado em tecnologia e gerou um grande alerta entre as autoridades de segurança digital. Segundo especialistas, os dados foram extraídos de 30 bases diferentes. Muitas informações nunca haviam sido identificadas, o que indica a presença de conteúdo novo e altamente explorável pelos criminosos digitais. Especialistas acreditam que os dados foram obtidos por meio de programas criados para infectar máquinas de usuários e roubar as informações pessoais. Segundo um dos pesquisadores do site, não houve nenhuma violação de dados por parte das empresas. Os registros vazados incluem informações do endereço das plataformas, nomes de usuário e senha, o que acaba facilitando o uso por grupo especializados em ataques cibernéticos. Segundo o relatório da Cybernews, é impossível saber exatamente quantas pessoas ou contas foram afetadas. Isso porque os registros estão espalhados e também não é possível saber quantos brasileiros foram atingidos. Nenhum dos vazamentos foram relatados anteriormente, exceto um, no fim de maio, quando outro veículo especializado em tecnologia noticiou que um pesquisador de segurança encontrou um banco de dados misterioso com mais de 180 milhões de registros. Com os dados expostos, é impossível o acesso a qualquer serviço online, seja em redes sociais até em plataformas governamentais. O Google foi uma das empresas que teve os dados de usuários vazados, que orientou as pessoas a usar ferramentas como chave de senhas e gerenciadores, além de incentivar a alteração de suas senhas. As principais empresas que teriam sido afetadas não querem se pronunciar. A recomendação é que as pessoas que suspeitarem que forem prejudicadas procurem senhas confiáveis e fiquem atentas a mensagens suspeitas. Depois do feriado, o mercado financeiro repercutiu o tom duro do Banco Central, que explicou por que aumentou a taxa básica de juros e avisou que o patamar alto deverá continuar por um bom tempo. Além disso, as tensões entre Irã e Israel não param de abalar os negócios. O dólar subiu 0,45% e terminou o dia cotado em R$ 5,52. E a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,15%. aos 137.116 pontos. E os consumidores brasileiros gastaram quase 15 bilhões de reais em compras internacionais no ano passado. Com a taxação para o exterior, o governo arrecadou mais de 2,5 bilhões de reais. Segundo a Receita Federal, os quase 15 bilhões de reais foram gastos em cerca de 190 milhões de encomendas. O valor representou um novo recorde histórico. O aumento do dólar explica parte do crescimento do volume importado por meio de remessas postais. Porém, a variação não explica todo esse aumento. Mesmo em dólar, o volume cresceu. Com a taxação das remessas internacionais, o governo arrecadou 2,9 bilhões de reais. Em agosto do último ano, o governo passou a cobrar imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. Em janeiro deste ano, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção avaliou que o aumento do imposto de importação contribuiu para a manutenção de milhares de empregos de trabalhadores no país. De acordo com a entidade, a taxação também não impediu os brasileiros de menor renda de comprar roupas e acessórios e garantiu resultados positivos para os cofres públicos.
Milhares de consumidores em todo o Brasil podem aproveitar a oportunidade para renegociar suas dívidas bancárias. A Serasa e mais 40 instituições financeiras estão promovendo um mutirão emergencial com foco exclusivo nos débitos bancários, que são a maior causa de endividamento entre os brasileiros. Os descontos podem chegar a 97%. Além dos canais digitais da Serasa, o mutirão está acessível presencialmente até o dia 30 deste mês, nas agências dos Correios. O brasileiro vai cada vez menos ao banco. Um levantamento da Federação Brasileira dos Bancos revelou que hoje 82% das transações bancárias no país são realizadas por meios digitais. Foram registradas 208 bilhões e 200 milhões de transações feitas pelos brasileiros em 2024 por meio dos diferentes canais de atendimento das instituições financeiras, uma alta de 8% em relação ao ano anterior. 75% foram realizadas pelo celular. É o que revela o segundo volume de pesquisa da Febraban de Tecnologia Bancária 2025, ano base 2024, realizada pela Deloitte, organização com portfólio de serviços profissionais mais diversificados do mundo, e divulgada pela Federação Brasileira dos Bancos. Assim, os canais digitais se consolidam como o principal ponto de relacionamento financeiro. Esse avanço foi impulsionado principalmente pelo Mobile Banking, que somou 155 bilhões de transações no período, 20 bilhões a mais do que em 2023, representando um crescimento de 15%. Segundo a pesquisa, o Pix mais uma vez se destaca no Mobile Banking com um crescimento de 41%, chegando a quase 25 bilhões em operações feitas nos smartphones. A pesquisa mostra que, em média, 55 transações mensais são realizadas por conta do canal mobile e 92% das transações nesse canal são efetuadas por clientes pessoa física. De acordo com a pesquisa, as transações realizadas em canais físicos, como agências bancárias, caixas eletrônicos, correspondentes e contact centers, seguem trajetória de queda, representando 5% do total. Nas agências bancárias foram feitas 3 bilhões e 600 milhões de transações, uma redução de 14% frente ao ano anterior. Apesar da queda no volume, esses canais continuam sendo relevantes para operações mais complexas e consultivas, como contratação de crédito, renegociação e planejamento financeiro, demonstrando uma reconfiguração do papel das agências na jornada dos clientes. A coleta de dados foi realizada por meio de formulário eletrônico entre janeiro e abril de 2025. 17 bancos responderam ao formulário, o que representa 80% dos ativos da indústria bancária do país. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal na manhã desta sexta-feira e precisou cancelar sua agenda, onde tinha 2 compromissos em Goiânia. O primeiro foi quando ele visitava um frigorífico e precisou cancelar porque começou a sentir uma indisposição estomacal. O outro seria um almoço para a entrega de uma honraria ao ex-presidente. Um dia antes, ele disse que estava se sentindo doente em uma cerimônia com apoiadores. O ex-presidente Jair Bolsonaro retornou às pressas para Brasília para receber atendimento médico. O ritmo de gastos no governo Lula é quase o dobro do aumento das receitas, que cresce a cada dia. A equipe econômica do governo avalia um colapso do Brasil a partir de 2027 por excesso de despesas. Ao longo do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a equipe econômica chefiada pelo então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, obteve aumento acima da inflação na receita líquida de 191 bilhões e 300 milhões de reais, com a arrecadação prevista neste ano de 2 trilhões e 318 bilhões de reais. No período, as despesas cresceram 344 bilhões de reais, devendo atingir um patamar de 2 trilhões e 415 bilhões de reais, segundo dados da Instituição Fiscal Independente, do Senado e do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Tesouro Nacional. O chamado shutdown é a falta de dinheiro para despesas básicas do governo.
Os gastos federais do governo têm ocorrido em ritmo equivalente a quase o dobro do aumento da arrecadação, que cresce substancialmente. O padrão deve se manter em 2026, levando a um colapso no funcionamento da máquina pública a partir de 2027. Essa é projeções oficiais. Com gastos crescendo acima da receita, o governo pode encerrar este ano, em 2025, com déficit, ou seja, a diferença entre o que foi previsto para atender a certa demanda e o que existe na realidade. Isso pode ocorrer sem contar juros para rolar débitos, o que equivale a 0,77% do PIB, incluindo o pagamento de precatórios. Isto deve impactar no crescimento da dívida pública. E para conter essa trajetória explosiva, a equipe do ministro Fernando Haddad busca elevar ainda mais as receitas. Tentou inicialmente aumentar alíquotas do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Diante da resistência do Congresso, procura taxar aplicações financeiras isentas e elevar a tributação sobre apostas esportivas e Big Techs, entre outras medidas como majoração mais branda do IOF. Enquanto o Congresso discutia a proposta que revoga o aumento do imposto sobre operações financeiras, o governo federal liberou mais de 230 milhões de reais em emendas parlamentares. O governo já havia pago 6 bilhões e 320 milhões de reais em emendas neste ano. Dos 230 milhões de reais, a maior parte desses novos repasses foi para emendas de comissão, de bancadas e emendas individuais. O governo Lula, no entanto, usa outros meios para gastar mais, fora da regra do arcabouço, algo que, no final, aumenta a dívida pública. Uma das estratégias é liberar recursos do orçamento como despesas financeiras que não são computadas como primárias e ficam de fora da regra fiscal. Para especialistas, o presidente Lula criou uma armadilha para si, que o levará ao ano eleitoral de 2026 sem gás para grandes gastos, em caso de resistência maior de um Congresso majoritariamente de centro-direita, sem motivos para dar fôlego ao Partido dos Trabalhadores. E veja a seguir, representantes do Irã e de Israel trocam acusações na ONU. Indicam que os ataques que já chegaram ao 8º dia deverão continuar. E cientistas desenvolvem aparelho que substitui o pâncreas e pode garantir vida normal aos diabéticos. Israel e Irã trocaram um novo ataque com mísseis no 8º dia de conflito entre os dois países. O embaixador de Israel na ONU prometeu que seu país não vai parar os ataques até que a ameaça nuclear do Irã seja desmantelada. O 8º dia de conflitos entre israelenses e iranianos ficou marcado por bombardeios de Israel em mais de 35 instalações e lançamentos de mísseis no Irã. A divulgação ocorreu após ataque de míssil iraniano atingirem a cidade de Beersheba, em Israel. O sistema israelense de interceptação de mísseis falhou, permitindo o impacto direto em edifícios da cidade. Apesar dos mísseis iranianos serem interceptados no ar pelo avançado sistema de defesa israelense, composto pelo domo de ferro e seus módulos complementares, o Esfilho de Davi, o Irã conseguiu driblar o sistema e conseguiu atingir alguns alvos em Israel. Israel e Irã vêm se envolvendo em uma intensa troca de ataques com drones e mísseis com consequências imprevisíveis. Esta semana, o Irã lançou centenas de mísseis e drones em vários locais de Israel. Hoje, um ataque com mísseis iranianos nas cidades de Haifa deixou 17 feridos. Cerca de 20 mísseis foram disparados do Irã. 2 pessoas estão em estado grave, um adolescente de 16 anos e um homem de 40, ambos atingidos por estilhaços. O hospital Rambam de Haifa atendeu vários feridos após disparos de mísseis iranianos contra essa cidade no norte de Israel. Os socorristas inspecionaram pelo menos um prédio atingido pelos mísseis na cidade portuária. A ofensiva ocorreu horas antes da reunião do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, com autoridades europeias em Genebra, Suíça, para discutir os conflitos envolvendo Israel e os ataques entre os dois países.
A reunião ocorre com ministros que buscam um caminho para evitar o agravamento do conflito em torno do programa nuclear iraniano. O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, prometeu que seu país não vai parar os ataques até que a ameaça nuclear do Irã seja desmantelada. O Irã disse que não discutirá o futuro do seu programa nuclear enquanto estiver sob ataque de Israel, ao passo que a Europa tentava persuadir Teherã a voltar às negociações. E os Estados Unidos consideravam a possibilidade de se envolver no conflito. Desde o início do ano, o grupo de ataques do porta-aviões americano Carl Vinson participa no Oriente Médio em uma campanha contra os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã. Um funcionário do Departamento de Defesa americano confirmou que o Pentágono ordenou o envio de porta-aviões Nimitz para o Oriente Médio para manter a força defensiva e proteger o pessoal dos Estados Unidos na região. Cientistas desenvolveram um aparelho que une uma bomba de insulina com um sensor de glicose para ajudar no tratamento da diabetes. O novo aparelho promete controlar a doença, reduzindo as picadas para a realização de teste ao verificar o nível da glicemia. Um código instalado na bomba capta as leituras de glicemia enviadas a cada 5 minutos pelo sensor e aciona a infusora, que dispara microdoses de insulina no organismo do usuário. Se a glicemia está aumentando, a bomba joga mais insulina no sangue. Se está abaixando perigosamente, interrompe de forma temporária o fluxo do hormônio. Também prepara o organismo para as próximas refeições, injetando insulina quando o usuário avisa que vai se alimentar. Por agir de forma semelhante ao pâncreas, o equipamento mantém os níveis de açúcar dentro da meta e evita episódios de hipoglicemia ou hiperglicemia, além de eliminar as constantes picadas para medir glicemia e injetar insulina. O preço é um entrave. O único aparelho vendido no Brasil custa R$20 mil e os insumos mensais outros R$3.000. Em novembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça determinou que as operadoras de planos de saúde devem cobrir o fornecimento das bombas de insulina para beneficiários com necessidade comprovada. Como o equipamento não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde, o paciente diabético sem plano de saúde tem poucas vias para obtê-lo. No estado de São Paulo, uma delas é o caminho dos centros referenciados como o Ambulatório de Bomba de Insulina da Universidade Federal de São Paulo. O SUS encaminha os pacientes mais suscetíveis a crises de hipoglicemia e crianças diabéticas, e o ambulatório abre um pedido junto à Secretaria Estadual de Saúde com quem tem convênio, para que recebam o sistema automático de administração de insulina. Outra saída é o OpenAPS, um sistema gratuito desenvolvido nos Estados Unidos em 2015, quando ainda não havia soluções comerciais de pâncreas artificial. Os usuários invadem bombas de insulina antigas para que passem a receber comandos de celulares. Como na versão comercial, o celular capta sinais enviados pelo sensor de glicose, interpreta os sinais com a ajuda de um algoritmo e comanda a bomba. O sistema é considerado seguro. Estudo publicado na New England Journal of Medicine registrou que pacientes usuários do OpenAPS tiveram 3 horas diárias no nível ideal de glicemia, a mais do que quem estava no grupo controle, sem registro de casos graves de hipoglicemia. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que Antônio Cláudio Alves Ferreira volte para a prisão. Ele cumpria pena de 17 anos em Uberlândia, Minas Gerais, por destruir um relógio histórico nos atos de 8 de janeiro de 2023. Na última terça-feira, ele foi liberado, sem necessidade de utilizar tornozeleira eletrônica, pelo juiz Lourenço Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais da cidade. O ministro do STF pediu que o juiz também seja investigado, e a ordem já foi cumprida. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu procedimento sobre o caso. As últimas decisões do Supremo Tribunal Federal não parecem estar agradando muito os brasileiros. A avaliação da atuação dos ministros merece reparos, segundo os entrevistados por uma pesquisa.
Pesquisa realizada pelo Instituto Poder Data entre os dias 31 de maio e 2 de junho de 2025 aponta que 41% dos brasileiros avaliam como ruim ou péssimo o desempenho dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Outros 30% classificam o trabalho da Corte como regular, enquanto 16% consideram a atuação boa ou ótima. O levantamento, que ouviu 2.500 pessoas em 218 municípios em todo o país, mostra uma leve melhora na imagem da Corte em comparação aos dados registrados 5 meses antes. Em dezembro de 24, apenas 12% avaliaram positivamente o STF e 43% tinham a percepção negativa. A atual oscilação indica uma recuperação moderada, ainda que dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. O estudo indica que houve um alívio na avaliação do Supremo, sobretudo se comparado com o cenário de dezembro, que marcou a menor taxa de aprovação da Corte nos últimos levantamentos. Naquele período, o STF enfrentava forte pressão pública e críticas intensificadas em decorrência de decisões de impacto político e jurídico. Um dado de destaque no relatório é o cruzamento entre a avaliação do Supremo e os votos para presidente nas eleições de 2022. Segundo o Poder Data, a percepção sobre o desempenho da Corte varia pouco entre os eleitores de Lula e os de Jair Bolsonaro, demonstrando que a opinião pública sobre o STF tem se mantido estável, mesmo em meio à polarização política. Os índices de aprovação e reprovação seguem a mesma tendência, independentemente do alinhamento político dos entrevistados. A pesquisa revela, portanto, que o Supremo Tribunal Federal continua sendo alvo de críticas significativas da população, embora haja sinais de recuperação na imagem da instituição. Ainda que a taxa de aprovação esteja distante de um patamar elevado, a leve alta pode refletir uma resposta a mudanças recentes na condução de casos sensíveis ou a atuação da Corte em temas de repercussão nacional. Começou a disputa para ganhar o prêmio Onça Pintada, o maior evento do segmento do estado de Mato Grosso do Sul. Sincronismo é algo que não falta neste palco. A cabeça de cada um só consegue pensar no próximo passo, que foi ensaiado inúmeras vezes ao longo de semanas. Quem vê esses dançarinos e dançarinas calmos desse jeito, sem errar um só movimento, nem imagina o nervosismo sentido minutos antes. O nervosismo, ele tá desde sempre. Eu acho que quando ele parar de eu sentir, tá na hora de eu parar de dançar. Porque é essa sensação que traz a nossa emoção e aquilo que a gente quer passar para o público. Para controlar o nervosismo, vale de tudo. Um último movimento, uma última conversa, até mesmo uma última oração. E quem está nos bastidores fica com a missão de acalmar os colegas. A gente tenta trazer um pouco do aquecimento da sala e a oração e conversar um pouco com elas para trazer um pouco dessa calma da gente que tem um pouco de experiência, né? Para as meninas que estão iniciando agora e para poder entrar com energia e a gente que acredita muito e tem fé. Essa mistura de alegria, nervosismo, emoção e, claro, muitos ritmos que invade o Teatro Glauci Rocha até o domingo, período em que ocorre o prêmio Onça Pintada. Está com 17 cidades do estado, completando 25 ao todo, com São Paulo, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, em peso aqui, gente. E nós estamos aqui nessa celebração, tá maravilhoso. A gente abraça todas as modalidades de dança, né? O jazz, as danças populares, as danças contemporâneas, danças urbanas, as danças clássicas, enfim, tá aqui todo mundo celebrando feliz. Durante os 5 dias de festival, esse palco recebe mais de 1.600 participantes. No final, os melhores dividem um prêmio de R$30 mil. A gente está transmitindo em tempo real pela internet e a gente está aberto aqui para quem quiser, quem puder e quiser, eu acredito que sim, porque a dança é transformadora, né? E vir ao teatro, né, é maravilhoso, né? É uma oportunidade, um privilégio, sim, único, né, nas nossas vidas. E a seguir começa o inverno do Brasil com previsão de estação bem parecida dos tempos antigos, com baixas temperaturas. E as crianças fazem a festa na Bienal do Livro, que deverá terminar neste fim de semana com um recorde de vendas.
O inverno começou oficialmente agora há pouco. Ao contrário dos últimos 2 anos, a estação prevista para durar até o dia 22 de setembro deverá ser mais parecida com o inverno de verdade, com frio e menos chuvas em algumas regiões do Brasil. O início da estação também marca a noite mais longa e o dia mais curto do ano. Esse fenômeno acontece quando o Sol atinge a maior distância em relação à linha do Equador e com os raios solares inclinando verticalmente sobre o Trópico de Câncer. O Instituto Nacional de Meteorologia afirmou que a estação será marcada pelo período menos chuvoso nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e partes do Norte e Nordeste. Mas o maior volume de chuva cai sobre as partes das regiões Norte, Nordeste e no Sul. Este ano, a estação terá uma previsão com características mais próximas ao esperado. Em São Paulo, as médias típicas de inverno são de mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Já na capital paulista, deve seguir um padrão inédito de inverno, com menores volumes entre julho e agosto e com aumento gradual em setembro, quando a primavera estará se aproximando. A média para todo o inverno é de 132 milímetros, mas em 2009 a estação foi mais chuvosa e marcou mais de 350 milímetros. Além da queda nas temperaturas, o inverno também trará episódios de nevoeiro e névoa úmida, principalmente nas manhãs das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e fazendo com que motoristas redobrem a atenção por conta da baixa visibilidade em rodovias e áreas serranas. A primeira onda de frio do inverno deve acontecer nos últimos dias de junho, avançando pelo interior do país e causando uma grande queda de temperatura no Sul, Sudeste e em algumas áreas do Centro-Oeste, inclusive até chegando a algumas partes da região norte, nos estados de Rondônia, Acre e no sul do Amazonas. E ao contrário dos últimos anos, os fenômenos como El Niño e Laninha não vão impactar o hemisfério sul. O movimento de rua Ação do Sebrae Mato Grosso do Sul foi lançado em Dourados para fortalecer o comércio local em 11 vias da cidade. Fortalecer, capacitar e investir no potencial de micro e pequenas empresas nos bairros de Dourados. Esse é o objetivo da ação do Sebrae MS, que lançou oficialmente o movimento de rua, marcando a expansão de um projeto já em curso na capital. Em Campo Grande, 20 ruas receberão atendimento. Em Dourados, serão 11. Mais de 50 colaboradores do Sebrae e convidados estiveram no auditório da entidade para a abertura e, logo após, realizaram um mutirão de visitas às ruas que fazem parte da ação. Temos aqui a oportunidade de fortalecer o negócio dele, mas fortalecer a rua do comércio. Porque se ele tiver aqui do lado uma outra loja que interaja com a dele, mais oportunidades de trazer clientes que venham visitar do lado e acaba indo na dele também. Então é isso, é criar esse ambiente, é criar essa forma de ajudar a desenvolver cada um desses pequenos negócios. Que nós temos que fazer uma divulgação aqui no entorno também. As pessoas têm que reconhecer que ela não precisa ir lá no centro para pegar uma farmácia ou comprar uma ração do seu pet. Ele tem aqui próximo, mas isso valoriza o quê? O bairro dele. Porque se essa loja vai bem, mais coisas vão acontecer aqui e o terreno dele, a casa dele, terá mais oportunidades, mais segurança, mais todo um desenvolvimento. É isso que nós estamos pensando, é neste coletivo. O Brasil possui um vasto número de pequenas empresas, são mais de 20 milhões. Grande parte é de microempreendedores individuais e muitos atuam fora de espaços comerciais formais, como shoppings e centros empresariais. No comércio de rua, eles encontram a possibilidade de empreender aproveitando o fluxo natural de pessoas nos bairros. Com a ação do Sebrae em Dourados, cerca de 2.000 pequenos negócios serão beneficiados diretamente. Reginaldo abriu seu comércio de rações cerca de 2 meses. Com o apoio do Sebrae MS, vê a oportunidade de crescimento. Aqui já tem de tudo, farmácia, agora a gente com pet shop, mercado. Então aqui a população praticamente não precisa sair daqui para ir para o grande centro. A gente está há 2 meses aqui e o bairro está crescendo muito e nisso o Sebrae vem alavancando junto com a gente, dando o apoio que a gente precisa aí para futuras dúvidas. Antes da implantação em Dourados, o Sebrae realizou um levantamento com os empresários entre março e abril. Embora a maioria avalie as condições das vias como boas ou regulares, os empreendedores ainda enfrentam obstáculos importantes. Entre os principais desafios citados estão a falta de mão de obra qualificada, baixa circulação de clientes e dificuldade de estacionamento. A ação visa diminuir essas dificuldades. Fundamental
legal a gente olhar, né, uma rua como essa, o quanto de pessoas vivem aqui, moram aqui, né, e convivem nesse dia a dia. Quando eu fortaleço esses pequenos negócios, a gente fortalece o primeiro emprego para o filho de alguém que mora aqui do lado, que pode trabalhar algumas horas por semana nessa loja, por exemplo, ou em outras lojas aqui. Quer dizer, você cria um fortalecimento, um reconhecimento de quem faz o dia a dia da cidade, que são os pequenos negócios. Dourados é o segundo maior município de Mato Grosso do Sul, com mais de 35 mil empresas registradas, 90% delas de pequeno porte. Comércio de vestuário, serviços de beleza, ações promocionais estão entre os setores mais representativos. Apesar da presença significativa nas redes sociais, o uso do WhatsApp e ferramentas como sites e e-commerces ainda são poucos explorados. Vamos colocar aqui nessa loja que nós estamos acabando de visitar agora, um pet. Olha, ele veio aqui e comprou faz um mês a ração lá do cachorro. Ele sabe mais ou menos quanto esse cachorro come por dia. Então, daqui a tantos dias, ele já tem que entrar em contato com esse cara pelo WhatsApp e falou, tá acabando tua ração, quer que eu mando levar? Isso a internet não vai fazer. Se ele não fizer, se o empresário não fazer, e ele vai usar os canais de internet, o WhatsApp, o Instagram ou qualquer uma outra, para poder também ter esse relacionamento com esse cliente, criar um relacionamento com o cliente, e isso vai fortalecer o seu negócio. O Sebrae MS espera transformar essas ruas em polos de desenvolvimento, conectando comerciantes, melhorando a relação com a comunidade e ampliando a visibilidade dos pequenos negócios. Nós estamos construindo uma comunidade, as empresas estão dizendo sim, entrando num grupo, numa comunidade WhatsApp. A partir dali elas receberão orientação, receberão consultoria, receberão qualificação e também irão solicitar dentro desse grupo novas demandas, o que eles precisam para resolver os seus problemas. Esse é um projeto de longa duração, gratuito, pretendemos ficar por 2 anos até que essas ruas se tornem um ambiente mais atrativo, mais acolhedor, para que o consumidor se sinta à vontade e possa consumir mais. Os empresários interessados em participar do projeto podem obter informações pelo telefone 0800 570 0800 ou no site ms.sebrae.com.br. Um paciente com câncer em Angola, na África, foi operado à distância por um médico dos Estados Unidos através de uma cirurgia robótica. Eles estavam a 11 mil quilômetros um do outro. Deu tudo certo e o paciente agora passa por uma fase de recuperação. A prostatectomia, ablação parcial ou completa da próstata realizada em 14 de junho. É a primeira operação realizada a uma distância tão grande entre o paciente e o médico, informaram os hospitais que organizaram o procedimento. Foi também a primeira operação remota realizada na África. A intervenção cirúrgica foi realizada com sucesso por Vipul Patel, diretor médico do Global Robotics Institute, que integra o Advet Celebration Hospital no estado americano da Flórida. O procedimento foi realizado a uma distância de quase 11 mil quilômetros, tornando-se a primeira telecirurgia realizada a esta grande distância. O Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, em Luanda, onde o paciente foi operado, disse que esta foi a primeira cirurgia remota realizada em Angola e no continente africano. Uma equipe multidisciplinar de cirurgiões, anestesistas, enfermeiros, engenheiros e um membro da equipe de Patel estavam presentes na enfermaria em Luanda. Segundo Patel, a cirurgia é um avanço magnífico, não apenas tecnologicamente, mas também para a equidade da saúde mundial. A 4ª edição da Feira do Livro de São Paulo reuniu mais de 200 autores e programações de graça que vão até este domingo. O Festival Literário está ofertando gratuitamente grandes clássicos da literatura, como Machado de Assis e Garcia Marques, até o fim do evento para estimular a leitura. Além disso, a Feira do Livro também está realizando sarau e oficinas com brincadeiras e contação de história. E no Rio de Janeiro, a Bienal do Livro, que também vai acabar no próximo domingo, impulsionou o mercado literário. O número de vendas bateu recorde. Os livros para colorir foram os mais comprados. Um sucesso entre as crianças, também aprovado pelos adultos.
A primeira semana da Bienal do Livro foi um verdadeiro sucesso, com corredores abarrotados e ingressos esgotados. A organização do evento afirmou que não divulga o número do público antes do final do evento, mas há sinais claros de popularidade. A edição deste ano é especial, porque o Rio de Janeiro foi escolhido como a capital mundial do livro pela Unesco. Por isso, o evento foi transformado em um parque de diversões, com uma área de 130 mil metros quadrados, com atrações como labirintos temáticos e uma roda gigante com audiolivros, para estimular o interesse em obras literárias. A Bienal trouxe pelo menos 20 editoras e a maioria relatou recorde de faturamento nos primeiros dias do evento. Segundo especialistas, o cenário comercial de livros estava estagnado há algumas semanas antes da Bienal. Esse crescimento de vendas revelou uma mudança significativa no hábito dos leitores. O tipo de livro mais comprado foi o Bobbie Goods, um estilo de livro de colorir que voltou com força ao mercado após a popularidade entre as crianças. A proposta é oferecer traços simples com desenhos minimalistas para colorir, oferecendo uma atividade relaxante, criativa e que também estimula a coordenação motor e paciência. Além disso, serve como alternativa para diminuir o tempo de tela, como tablets e celulares. O sucesso foi tanto que os livros atraíram também um público adulto, que encontrou uma forma de relaxamento e redução de estresse. Segundo a HarperCollins, a editora dos Bobbie Goods, as vendas já chegaram perto de 2 milhões de exemplares e os livros são mais pesquisados que grandes celebridades brasileiras. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.